Bom, o Drops é uma plataforma de análise de investimentos que possibilita que qualquer investidor em 2 minutos entenda se uma ação é boa ou ruim. A gente almeja, num futuro não tão longínquo, num futuro próximo, ser um one-stop shop de investimentos, ou seja, que o investidor consiga aprender, consiga analisar uma ação, descobrir ações, investir numa ação ou em outros tipos de investimentos e a partir dali acompanhar toda a sua carteira de investimentos. Então, seja em FIs, seja em ações, seja em títulos de renda fixa, a gente almeja que esse investidor ele possa fazer tudo centralizado no Drops, tem uma fonte de conhecimento segura, confiável e com muitas informações, com ferramentais que muitas vezes são de investidores corporativos, só que isso de uma forma simples. Tudo que a gente faz aqui é pensando em ser intuitivo, ser fácil de entender, ser rápido de entender e democratizar o acesso ao mercado financeiro aí, no geral, para a população brasileira. Então, o Drops começou bem no início da pandemia. Muitos dos meus amigos chegavam para mim e me pediam ajuda para começar a investir na bolsa, né? E eram pessoas que já tinham mais conhecimento financeiro, eram pessoas que tinham mais educação financeira. Então a gente percebeu que muitos dos nossos amigos, dos nossos conhecidos tinham muita dificuldade. E a gente sempre estudou em bons colégios, pessoas muito instruídas. E a gente percebeu, bom, se essas pessoas têm essa dificuldade, provavelmente mais pessoas têm. A gente começou a conversar com um pai de amigo, com um amigo, e a gente viu que realmente era algo latente. Começamos a pensar como é que a gente poderia fazer para mudar isso, para ajudar essas pessoas. Então a gente sentou, a Laura e o Everton, conversou sobre esse problema e falou, cara, a gente tem que atacar esse problema, resolver esse problema, porque parece algo latente. Então, cara, foi em abril ali, bem no começo da pandemia mesmo, tinha fechado tudo, a gente não tinha ficado nem 2 semanas parado sem fazer nada, assim, a gente tava no nosso terceirão, né? Então, a gente não tinha ficado nem 2 semanas sem fazer nada, a gente já sentou, fez a primeira reunião e falou, cara, vamos começar um negócio. Acho que muito do que eu lembro lá do início foi diferente, né? Porque a gente começou numa época de pandemia, então a gente começou 100% remoto, estava todo mundo em casa, só que algo que eu me lembro muito e que me marca muito é que sempre foi muito legal estar fazendo Drops, estar trabalhando na parte do Drops. Pra você ter uma noção, a gente era em 3 e assim, em questão de 4 meses a gente tinha 20 pessoas. A gente pegou amigos nossos e conhecidos nossos e colocou 20 pessoas dentro da empresa sem nenhuma noção de gestão. Então assim, a gente só foi vendendo a ideia, trazendo pessoas. É claro que isso não durou muito tempo, né? Só que na época era muito difícil, a gente tinha 17 anos, o conhecimento sobre startups não era tão difundido, era muito difícil de entender as coisas, então a gente foi muito fazendo do jeito que dava, né? Então a gente foi testando as coisas, tentando construir a parada e a gente quebrou muito a cara nesse caminho, porque era tudo muito difícil e a gente sabia pouco. E também, ao mesmo tempo, a nossa evolução muito rápida, eu acho que é algo que me marca bastante, o quanto que a gente conseguiu aprender junto nessa jornada. Porque a parte de tu empreender e de tu criar uma empresa, principalmente a gente começou muito novo, é algo muito curioso porque a gente vai fazendo e a gente vai trocando a roda do carro enquanto o carro está em movimento, né? Então a gente foi nesse meio tempo aí, aprendendo muita coisa em muitas áreas do que seria equivalente a muitas faculdades junto às vezes, que só aprende na prática mesmo, a gerir uma empresa, a gerir um time, a entender como é que tu gera uma empresa, como é que tu analisa métricas de uma empresa, como é que tu gera um time de desenvolvimento, por exemplo, como tu faz uma API escalável, muitas coisas que tu às vezes demoraria muito tempo para aprender, que ali na prática tu tem que ir e rápido aprender, e tu aprende muitas coisas na prática que dificilmente tu aprenderia tão bem fazendo e executando ali, né? O nosso primeiro passo foi construir um sistema para extrair dados da CVM. A CVM é a reguladora da bolsa. Todas as empresas que são listadas têm que reportar para a CVM quanto que elas estão ganhando, qual o lucro, os resultados delas. Então a gente construiu um sistema para de forma automatizada fazer essa extração de dados. Então a gente ia lá, tirava os dados da CVM, limpava esses dados, construía indicadores e armazenava no nosso back-end, né? A partir disso a gente foi tentar fazer o nosso primeiro teste para ver se funcionava, né? A gente começou a tentar vender essa API. E a gente começou tendo sucesso no início, a gente conseguiu fazer alguns clientes
e acabou que a gente caiu numa ilusão bem famosa no âmbito das startups, que é a síndrome do produto perfeito. A gente foi começando a entender que, na verdade, o jeito que a gente estava atacando o problema não era o jeito correto. Então, o aplicativo não era uma boa solução. A gente achava que a gente tinha o melhor produto do mercado, a gente achava que a gente era perfeito, que estava tudo indo muito bem, só que a gente começou a quebrar a cara quando a gente viu que a gente não conseguia vender mais. A gente tinha atingido uma carteira de clientes legal, a gente tinha um relacionamento bom com eles, a gente não tinha churn até então, só que a gente não conseguia vender mais, a gente não conseguia escalar mais o negócio. E a gente foi começando a se capacitar e a entender outras metodologias e outras formas que a gente poderia lançar esse produto no mercado, sem ter que desenvolver todo um aplicativo gigantesco com um monte de investimento, ia demorar muito tempo, né? Investimento de tempo e dinheiro. Então a gente começou a entender mais esse mundo de startups, a gente participou de vários programas de capacitação, a gente participou do Sebrae, a gente participou aqui da Zag Ventures, que nos ajudaram a desenvolver a nossa empresa e chegar onde a gente está hoje, né? O Drops é uma plataforma de análise de ações de forma simplificada, né? E a gente faz isso para construir o primeiro one-stop shop de investimentos do Brasil. Então, um lugar que você possa estudar sobre investimentos, analisar investimentos, tomar decisões de investimento, montar sua carteira, tudo isso de forma automatizada, usando tecnologia. Então, cara, você responde algumas perguntas, você vai conseguir montar sua carteira de forma automatizada. Ah, mas eu não gostei dessa ação, não gostei desse investimento. Você pode tirar, a gente vai te recomendar outros investimentos, rebalancear sua carteira. Tudo isso usando tecnologia de uma forma bem intuitiva. Então você não vai precisar saber nada sobre investimentos para conseguir tomar essas decisões. E daí, por meio dessa mesma plataforma, você vai poder acompanhar os seus investimentos. O mercado financeiro, ele é super tradicional, né? E a gente percebendo que as empresas que estão hoje ali, mesmo aquelas que inovam, fazem coisas diferentes, elas não abriam as portas, elas criavam mais barreiras do que abriam portas para os investidores, para a população média, de forma geral, que tem pouco conhecimento, eles não facilitavam esse acesso. Muita complexidade, um linguajar muito difícil, então elas mais afastavam do que aproximavam essas pessoas. Então a ideia é centralizar tudo. Hoje você precisa, entrar no YouTube para se aprender sobre investimentos com pessoas que geralmente são gurus e que vão te vender uma ideia irreal de que você vai ganhar muito dinheiro e não é verdade. Depois você tem que abrir conta numa corretora, você tem que ir em outra plataforma para analisar as ações, analisar os investimentos, analisar, sei lá, fundos imobiliários. Daí você vai ter que usar a plataforma da corretora para realmente comprar os ativos, negociar os ativos, e para acompanhar esse ativo você vai ter que usar outro aplicativo. Então é uma jornada muito truncada, né? Se já é muito difícil para o brasileiro cuidar do seu dinheiro, poupar, imagina o quão difícil é para ele começar a investir, porque ele tem que passar por toda essa jornada super truncada. E a gente veio justamente para mudar a forma com que o brasileiro investe, trazendo um jeito novo de você interpretar as ações. Em vez de você afastar e colocar a bolsa num pedestal e afastar ela realmente do brasileiro e da população, você vai trazer essa aproximação, né? Justamente por isso que a gente traz um jeito novo de você olhar. O que a Drops faz de inovativo aqui dentro, de inovação, é transformar isso em algo tangível para a população, para o investidor que está começando. Então a gente transforma aquela sopa de letrinhas que muitas vezes quando você vai analisar uma ação, um FI, em algo simples, uma nota de 0 a 10, em um texto que você lê e você entende o que está acontecendo ali dentro. Então a gente usa a tecnologia, a gente usa tudo isso para transformar essa coisa difícil em algo fácil. Então o nosso objetivo foi justamente facilitar a jornada e facilitar a parte de analisar e tomar decisão, que é muito difícil e muito complicado, porque o brasileiro não entende o que é um investimento em renda fixa, o que é um investimento em renda variável, se esse investimento é bom ou se esse investimento é ruim, se o investimento que o assessor de investimentos dele está recomendando é uma tranqueira ou não é. Sabe? Então a ideia foi justamente alavancar a tecnologia, alavancar a ciência de dados, então fazer um negócio que tem um viés bem científico para realmente ajudar a pessoa física, ajudar o investidor individual. E a gente faz isso usando tecnologia que geralmente só gestor de fundo, investidor institucional vai ter. Então a gente está empoderando a pessoa física para investir melhor, para ajudar o brasileiro a poupar mais, a investir melhor e cuidar melhor do seu dinheiro. O maior desafio que a gente tem atualmente é de se conectar com o seu público. Isso é algo muito difícil, ainda mais quando você está falando do nosso segmento, que é o mercado financeiro, que é um segmento que as pessoas elas estão muito acostumadas, o brasileiro ele quer ganhar dinheiro rápido e fácil. E isso vai totalmente desalinhado com o nosso propósito. Então você conseguir comunicar e fazer a pessoa compreender que esse não é o caminho para ela, é um dos nossos maiores desafios que a gente tem atualmente, que eu vejo que também tem uma tendência de piorar ao longo do tempo, assim. E também
a gente tem a outra parte, além de trazer essa parte de dados, a gente tem a parte de retenção e de tornar o Drops algo engajador e algo intuitivo que a pessoa quer ficar utilizando e tem um motivo para todo dia abrir o Drops. E isso está muito alinhado aqui dentro da empresa com a parte de marketing, com a parte de retenção dos usuários, mas a gente também na parte tecnológica que vai desenvolve essas features para melhorar a experiência do nosso usuário, que no fim é quem está aqui com a gente desde o início. Então a gente quer melhorar ao máximo a experiência desse usuário aqui dentro do Drops e a experiência dele investir, né? Então, com essa nova entrada dos jogos de aposta, a popularização disso tudo, a gente viu agora que o 14% da população brasileira aposta, versus só 2% que investe em ações. E isso porque a gente teve um boom de um ano para cá. E você vê como tem uma disparidade muito grande nesses números. Então, as pessoas elas querem ganhar dinheiro rápido e fácil. E você conseguir, como uma empresa que trabalha com investimentos, você conseguir mostrar para essa pessoa que esse não é o caminho correto para ela, é muito difícil. Na área tecnológica, a gente tem muitos projetos e muitos desafios que requerem principalmente aí pessoas e tempo. E a gente quer encurtar isso ao máximo, né? Mas tem uma analogia ali no mundo de tecnologia que é até engraçada, que é 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Então, às vezes, não adianta tu ter um time gigantesco de pessoas, porque o problema ele tem um certo tempo inerente a ser feito. Mas a gente tem muitos planos e está no nosso roadmap trazer muitos outros tipos de investimento, porque hoje em dia a gente está focado agora em ações brasileiras, porque é o que a gente tem de dados principalmente, e a gente quer trazer logo outros tipos de ativos, como por exemplo FIs, é o nosso primeiro passo, que é um ativo aí, um investimento que está muito em alta aqui no mercado brasileiro, mas também outros, como por exemplo renda fixa, ações inclusive estrangeiras. Então a gente tem esse desafio de ter essa multiplicidade aí de dados e de informações que a gente quer agregar aqui dentro do Drops. Isso inerentemente é um desafio tecnológico, né? Porque a gente tem que ter toda a parte de extração de dados, tratamento desses dados, enfim, transformar isso em algo tangível e fazer a nossa magia do Drops, que é simplificar todos esses dados em algo fácil. O que me inspira é saber que eu estou usando meu conhecimento, usando o conhecimento da minha equipe, dos meus sócios, para impactar a vida das pessoas. Então, o que me move é eu chegar para ouvir de uma pessoa que eu, ajudei ela a investir melhor, ajudei ela a cuidar melhor do dinheiro dela, ajudei ela a cumprir um sonho, né? Então, o que me move é o impacto positivo que, por meio da nossa inovação, a gente gera na vida das pessoas. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a ideia, você vê teu produto saindo do papel, é muito legal, sabe? E no início, eu acho que o maior motivador eram as pessoas que estavam comigo ali. Então, o meu time, a gente criou um time muito forte. Eu te falei, a gente colocou 20 pessoas no início ali. Tiveram vários, isso aí causou vários problemas, tiveram vários desafios, mas você vê as pessoas engajadas, apostando na tua ideia. É principalmente ver o impacto que a gente já vem causando, vem fazendo nas pessoas que estão com a gente, que estão utilizando o Drops. E o impacto que a gente consegue gerar na população brasileira. Isso porque a gente tem muitos depoimentos de pessoas que começam a utilizar o Drops e falam que o Drops está sendo fundamental no processo de investimento dessa pessoa, no processo de construir uma base ali de investimentos, uma carteira de investimentos, e que sem o Drops seria muito mais difícil a jornada dessa pessoa. Então é justamente a gente, possibilitar coisas novas e mudar a vida das pessoas. Eu acho que o principal é mudar a vida das pessoas para melhor. Isso me deixa feliz, isso cumpre o meu propósito, isso faz eu dormir bem à noite, faz às vezes eu acordar às 5, 6, 7 da manhã, mesmo com sono, mesmo cansado, com vontade de fazer acontecer. Porque às vezes, tá tudo dando errado. A gente tá mal, a gente tá triste, tem um monte de coisa acontecendo, as coisas não estão dando certo nem na empresa, só que a gente sabe que a gente tá fazendo isso por algo maior, né? Então a gente sabe que a gente tá fazendo isso pra realmente, mudar a vida das pessoas. E isso me deixa feliz, isso bota, às vezes é só um sorrisinho de canto assim no rosto, mas bota esse sorrisinho de canto no meu rosto e faz eu pensar, vamos fazer acontecer, vamos fazer a parada rodar e é isso.